Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao terceiro e mais importante episódio da nossa jornada Você Terapeuta. Eu sou Leandro Piccoli, mentor de terapeutas e criador da Terapia Harmônica Familiar. E durante essa série você está descobrindo os primeiros passos para se capacitar profissionalmente como terapeuta, mesmo que você esteja começando do zero. É isso mesmo, independente da sua formação, independente da sua idade, essa jornada foi feita para você. E eu posso te garantir, você está a um passo, apenas a um passo, de realizar o seu sonho de se tornar terapeuta, de transformar pessoas, de impactar vidas, de harmonizar famílias. E para você que já atua como terapeuta, essa jornada é também para você. Talvez você ainda esteja em dúvida se é possível. Então, veja só essa história. Então, assim, hoje eu tive essa primeira experiência, né, com o Eleva. E foi, assim, uma experiência muito boa. E eu estava um pouco com medo, insegura, mas aquilo que você disse, é só medo mesmo. A pessoa ficou, assim, maravilhada, chorou muito, né? Eu falei justamente das 7 sintonias, né? Expliquei como a gente vai trabalhar as 7 sintonias. Assim, foi uma experiência maravilhosa. É uma senhora de 61 anos que eu estou atendendo, tem mais 2 pessoas que já está agendado também para começar a terapia, mas assim, a primeira experiência foi maravilhosa. Eu estou assim, entusiasmada para a próxima consulta, porque eu comecei a colocá-la em prática, e isso começou a me transformar. E então eu tenho isso para transformar outras pessoas, então isso tem me entusiasmado muito. Acredito que assim, a gente tem a possibilidade de ser bênção, um canal de bênção na vida de outra pessoa. Sim, eu levei muito a sério o que você disse, dar de graça é uma desgraça. Então hoje você pode dizer... Já tenho 3, na realidade eu já estou com 3, né? Eu já estou com 3 clientes, todos 3 já ganhando. Graças a Deus por isso. Na aula de hoje nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos ver na prática a sintonia 3, que eu chamo de sintonia familiar. Lembrando que eu falei nas aulas passadas, lá no primeiro episódio eu defini quem pode ser terapeuta, defini e eliminei de uma vez por todas o mito que algumas pessoas têm que para ser terapeuta é preciso ter formação superior. Eu apresentei inclusive uma resolução do SUS que prova que é possível sim, com uma boa formação, atuar profissionalmente como terapeuta dentro da ética e da legalidade. Também apresentei as leis da criação que regem toda a natureza e também as programações de vida intrauterina. Foi muito conteúdo só nessa aula 1. Aí nós fomos para a aula 2, onde eu apresentei as 7 sintonias da metodologia exclusiva da terapia harmônica familiar. No episódio 2 eu pude apresentar um pouco de cada uma das 7 sintonias. De fato foi uma aula muito enriquecedora. Então se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu peço que você pare agora esse vídeo, volte lá e assista na ordem, aula 1 e aula 2, para poder entender e compreender tudo que nós vamos falar hoje na aula 3, porque os conteúdos foram colocados numa ordem lógica. Só vai fazer sentido realmente se você assistir na ordem, a aula 1, a aula 2 e hoje a aula 3. Por isso é de extrema importância. Volte e assiste cada um desses conteúdos para que hoje essa aula faça muito mais sentido na tua vida e possa contribuir de alguma maneira significativa com a tua história. Agora eu quero agradecer as inúmeras demonstrações de carinho que eu recebi ao longo dessa jornada. Foram muitas mensagens e pelo que eu vi nas mensagens, muitas pessoas já colheram os frutos do pouco que nós vimos até aqui na jornada. Que bom que puderam colher os frutos de transformação real nas suas vidas só com um pouco que nós apresentamos aqui. Nas aulas anteriores você pôde ver de forma genérica as 7 sintonias. Pôde conhecer, mas de maneira superficial, cada uma das 7 sintonias. Hoje você vai ter o privilégio de conhecer a fundo uma das sintonias. É isso mesmo, você vai ver a aplicação dela na prática da sua vida e especial, como que você pode já colocar em prática, além da sua vida, também na de possíveis atendimentos que você vai realizar. Você que já atua como terapeuta, ou você que sonha em ser terapeuta, você já vai perceber, já vai ter o gostinho, como se fosse o test drive de como que é uma das sintonias em atuação. Nós escolhemos a sintonia 3, que é a sintonia familiar. E eu escolhi essa sintonia por ser uma sintonia que é uma das mais lindas,
uma sintonia onde nos conecta com a nossa essência de maneira muito especial, que é dentro do contexto familiar. Sim, na sintonia 4 nós vamos ver todas as maiores programações que todos nós carregamos, o jogo e a estrutura da nossa personalidade foi constituído dentro de um contexto familiar. Então, desde as programações que você recebeu lá na vida intrauterina, depois processo de nascimento, aí sim, primeira infância e adolescência e até a vida adulta, mas em especial as etapas da vida humana desde a concepção. É isso mesmo, a sintonia familiar. E com isso eu quero que você aproveite muito, porque você recebeu um material impresso que nós entregamos lá na primeira aula. E lá você pode ter a oportunidade de fazer uma entrevista familiar, de conversar com seus familiares, de conversar com pais, né, mãe ou pai, se você ainda tem a graça de os ter vivos, se não com algum familiar que acompanhou a sua gestação, para entender como que foi. E nesse período, muitas mensagens que eu recebi de pessoas que já testemunharam transformações profundas, compreensões profundas sobre a sua vida, sobre a sua história. Lembrando que a mãe da reprogramação mental se chama compreensão. Então, o que nós vamos fazer na nossa vida, primeiramente, porque a sintonia serve primeiramente para nós. A partir da minha transformação, que nós vemos em uma das sintonias, eu começo a exercer também o meu papel de agente de transformação de vidas, agente de mudança em outras pessoas, em outras vidas, harmonizando histórias, harmonizando famílias. Mas além de colocar em prática na sua vida, ver a aplicabilidade disso de maneira muito fácil, simples e tangível, real, na vida de outras pessoas. Essa que é a grandeza da nossa metodologia. Nós temos algo que facilita, um conteúdo que não deixa de ser complexo, não deixa de ser denso. Ele é muito complexo, muito profundo, porém, ele é apresentado em uma metodologia que se torna de muito simples compreensão, muito simples o seu entendimento e muito simples a sua aplicabilidade. Por isso que nós constituímos as 7 sintonias, fazendo com que uma terapia profunda, um conteúdo denso e de grande potencial transformador seja aplicado de maneira muito simples, onde você vai poder sim, já nas primeiras semanas, realizar os seus primeiros atendimentos. Então hoje nós vamos ver a aplicação prática da sintonia 3, a sintonia familiar. Vamos lá? Bem-vindo à sintonia 3, a sintonia familiar. Lembrando que nós temos uma metodologia com as nossas 7 sintonias, que é uma metodologia, um método simplificado, um método que te dá um passo a passo detalhado, que nos traz muitas compreensões enquanto nós vivemos a experiência de passar a nossa vida por cada um desses passos, por cada uma dessas sintonias. Por que chama sintonia? Sintonia harmônica vibracional é para eu sintonizar com todas as minhas experiências passadas, presentes e futuras, com tudo aquilo que fez eu ser quem eu sou, essa obra de arte que sou eu, essa obra-prima que é você, imagem e semelhança de um Criador, e que para chegar até onde você está hoje, passou por um jogo, uma estrutura, uma teia de conexões, de acontecimentos, de fatos, tão pequenos ou tão complexos, mas inúmeras conexões que foram gerando programações. E como é importante nós percebermos esse fato que parece ser tão complexo, mas de uma maneira metodológica, simples, didática, que nos faz ter compreensões. E como eu sempre digo, a compreensão que é o primeiro passo para o meu processo de reprogramação mental. Isso, para você se tornar uma nova versão de você mesmo, ou se reconectar com a sua essência, quebrar o hábito de ser o velho homem, a velha mulher, o homem, a mulher infeliz, sem resultados na vida, travado, paralisado. Sim, é muito possível. E o mais legal é que não tem como um terapeuta passar por uma formação dessas e não viver as 7 sintonias. E não tem como também não observar os resultados rápidos, os resultados expressivos na vida dos seus clientes, das pessoas que vai atender. E nem digo só clientes, eu digo de todas as pessoas do seu convívio. Imagina só uma mãe com o domínio dessa técnica, o quanto que vai ser mais benéfica a criação do seu filho,
quanto mais vai melhorar a harmonia do seu lar, quantas programações mais positivas vai colocar na cabeça de um ser em formação, como vai melhorar o casamento, como um profissional vai atuar melhor na empresa, sabendo gerir, lidar melhor com pessoas. Olha quanta coisa, quantos detalhes que o conhecimento dessa técnica vai te ajudar. Mas sim, se você está aqui, é muito provável que você tenha o sonho, o desejo, aquela voz que grita aí dentro que te convida a ser terapeuta, impactar pessoas, transformar vidas. Então, absorve bem essa metodologia que ela é para você. E como nós falamos, é importante ver, porque nas aulas anteriores nós apresentamos de maneira geral as 7 sintonias. Já dá para ter uma noção do que se trata cada uma delas. Porém, hoje nós vamos aprofundar essa terceira, tendo em vista aquele primeiro contato que você teve com aquela entrevista familiar lá dos episódios anteriores que nós te apresentamos lá na aula 1. Hoje nós vamos ver na prática isso na tua história e o mais legal ainda, você já atua como terapeuta, já ajuda pessoas, você já pode aplicar o que nós vamos ver hoje. Você quer aplicar no seu convívio, conversando com alguém da família, com algum amigo, aplique o que nós vamos ver hoje e você já vai ver resultados. As pessoas já vão te agradecer por isso. Agora isso é a pontinha do iceberg. Imagina se uma ferramenta sozinha, se uma dessas sintonias sozinhas já faz uma transformação. Imagina quando nós unimos todas elas. Que baita poder transformacional. Sim, você tem algo poderoso nas mãos. Você tem algo muito grande. E eu quero que você receba com muito carinho algo que raramente eu abro assim publicamente, fora das nossas turmas de formação. Então, de coração aberto, receba a formação, hoje a instrução dessa sintonia 3, a sintonia familiar. Para chegar até aqui, nós passamos relembrando pela sintonia cósmica das leis da criação, depois nós fomos para a sintonia 2, que são as heranças civilizacionais. Então são fatos antes mesmo da minha existência. Aí eu passo a existir. Eu sou concebido em um ambiente onde pai e mãe se unem e concebem uma vida. E essa vida sou eu, é você, fruto de um amor, fruto de uma união. E essa gravidez nem sempre é fruto de um amor, nem sempre ela é desejada. E isso que nós vamos entender também, as nuances que acarretam. Mas nessa primeira tela aí que eu quero te apresentar, as programações de vida intrauterina, fica registrado que no momento da gestação, o subconsciente da criança é programado de acordo com o que a mãe sente, de acordo com o que a mãe, a gestante nesse momento pensa, de acordo com o que ela deseja, de acordo com o que ela imagina. Porque o filho e a mãe são um só ser nesse momento. O elo de ligação desse bebê que está em gestação com o mundo externo é a mãe. Então, tudo que a mãe pensa, sente, ouve, experiencia, esse bebê sente de uma maneira muito mais intensa. Por quê? Porque nós entendemos, quando visitamos as demais sintonias, que a nossa mente é dividida em consciente e subconsciente. E o subconsciente, nessa fase, ele está totalmente aberto porque não foi formado ainda a mente consciente, que é como se fosse uma casquinha, de maneira bem didática, eu apresento como uma casca protetora desse subconsciente. Então, a mãe tem esses filtros conscientes. Se a mãe leva um susto, ela sabe administrar que isso foi um medo momentâneo. Ela sabe que isso não vai fazer mal, mas o bebezinho que está ali não. Se a mãe ouve algo que magoa, ela tem filtros, o bebezinho não. E essas programações são indeléveis, vão direto para o subconsciente, que é comparado como um terreno fértil. Tudo que cai ali, qualquer sementinha vai germinar, vai frutificar. Por isso é importante cuidar da mamãe, da gestante. Por isso é importante que a gestante viva esse estado de graça que ela está de uma maneira muito amorosa, muito carinhosa por todos os seus familiares, seus amigos. Por isso que nós cuidamos tanto das nossas mamães grávidas. Você que é mãe, que está me ouvindo, sabe como foi esse período. Sabe quantos medos que visitam uma mãe grávida. Quantos pensamentos preocupantes que
uma mãe, sobretudo mães de primeira viagem, nós vamos entender o quanto que isso também influencia na formação de um filho, quando o filho é primeiro filho, quando o filho é segundo, terceiro, quando é primeiro homem, quando é primeiro mulher. Tudo isso influencia, por quê? A mãe está pensando, será que eu estou pronta? Você que é mamãe não pensou isso? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter condições financeiras? Será que o meu marido vai ser um bom pai? Quantos serás? Quantas dúvidas? Quantos medinhos que esse bebê não tem filtro e recebia um medão? Então, muito das inseguranças que todo indivíduo carrega hoje, insegurança, medo, que pode ser insegurança que gera uma possível ansiedade, medos que acarretam os pensamentos ficarem presos no passado, que pode gerar uma angústia, uma depressão, na sua maioria, que às vezes nós não sabemos de onde vem essa tristeza, essa angústia, muitas das vezes veio do momento em que nós estávamos na vida intrauterina. Lembrando que aqui nós trabalhamos ciência, a ciência estuda a vida através da concepção, óvulo, espermatozoide, fecundou, existe vida. Nós não estamos falando, quando falamos heranças civilizacionais, nada de vidas passadas, e tudo bem se você acredita nisso, mas aqui nós trabalhamos com essa ciência que vai da concepção em diante. Por isso que eu sempre digo que quem tem princípios, valores cristãos, não precisa se assustar com essa nossa terapia, que é a terapia harmônica familiar, que tem princípios e valores que não são contrários aos teus princípios e valores. E por isso tranquiliza o coração, porque nós sabemos que hoje em dia existe tanta mistura, né, de pseudociências que acabam misturando um certo esoterismo, e aqui não tem nada disso. Aqui é muita seriedade, muita ciência. E muitos princípios e valores que inspiram famílias viverem de maneira mais harmoniosa. E aí nós estamos vendo que tudo que a mãe pensa, sente, vivencia e experiencia geram as programações de vida intrauterina. E uma grande programação, eu trago uma citação aí do Dr. Thomas Verne. Ele tem uma obra muito legal que eu já indico para vocês, que se chama O Bebê do Amanhã. Thomas Verne é um médico psiquiatra e ele traz essa nova percepção, um estudo, novos conceitos, inclusive polêmicos no meio acadêmico, no meio médico, porque a medicina sempre defendeu a questão do XX, XY, que o homem é que define o sexo do bebê na hora da concepção. Porém, Thomas Verne apresenta vários estudos, e depois de Thomas Verne, vários artigos científicos começam a ser apresentados para definir que a mãe, diferente do que se pensava, não participa de maneira passiva nesse processo. Não, a mãe participa de maneira ativa. E mesmo, ainda que quem define é o cromossomo X, cromossomo Y, mas de maneira muito ativa nesse processo e não mais passiva como se pensava. É como se, o Dr. Thomas Verne apresenta, né? É como se o óvulo abrisse a casca e literalmente se abraçasse com esse espermatozoide do qual se sente atraído. É isso mesmo. Nós aqui começamos a defender que a mamãe é quem define o sexo do bebê no momento da concepção, de acordo com as programações que ela também viveu na gestação da sua mãe. Então, quando uma mulher vem carregada com a imagem de mulher sofrida, mulher que veio ao mundo para sofrer, mulher que sofre, muitas vezes ela tem uma sequência de filhos homens. Por quê? Porque sabe que mulher vem ao mundo para sofrer e evita, já que ela não participa mais de maneira passiva nesse processo, evita que mais mulheres venham ao mundo para sofrer. Quando a mulher tem a imagem negativa de homem, que homem não presta, homem é tudo farinha do mesmo saco, e isso acontece muito e muito, nós vemos, né, diversos alunos que temos de norte a sul do Brasil hoje, né, quantas histórias de mulheres que foram índias, foram pegas a laço, né, eu vejo tanta história assim, ou mulheres que os maridos viajavam muito, ou muitas histórias de traições, muitos filhos fora do casamento, então aquela história de mulher sofrida e de homem que não presta. Quando tem essa imagem, sobretudo quando ela estava na barriga da mãe lá, e aí lá nessa barriga da mãe, quando ela estava, a mãe sofreu, o homem maltratou, o homem abandonou, ela vem com a imagem de que o homem não presta. E aí muitas vezes tem uma sequência de mulheres. E aí começa a questão que nós vimos, que para ficar um pouco mais claro até aqui o assunto,
nós temos que entender algumas coisas das demais sintonias, né? Que nós falamos das heranças civilizacionais, e certamente não dá para aprofundar aqui, mas para ter uma noção básica. De acordo com a era que nós vemos dos músculos, onde o sustento vem do homem, geralmente, né, vem da roça, vem do sustento do braço do homem. Isso já vem da história antiga, né, do varão, do homem, do primogênito, vem até das histórias bíblicas. Sabemos que o primeiro filho, por uma necessidade familiar, de sobrevivência econômica, nós falamos muito aqui sobre sobrevivência, já vamos ver sobre isso, o primeiro filho é esperado homem, desejado homem. E aí, para equilibrar, então, quando a mãe tem uma mente harmonizada, um filho homem, uma filha mulher. Um filho homem, uma filha mulher. Quando nós observamos uma sequência de filhos do mesmo sexo, vem essas programações ou porque a mulher tem a imagem negativa de homem ou a imagem de mulher sofrida. Aí nós entramos nas programações de rejeição de vida intrauterina, que é nesse processo em que a mãe rejeita, né? O que pode ser a rejeição? No transcorrer da gravidez, a mãe torna-se a abertura da criança com o meio circulante, como eu falei. Então, através dessa comunicação, a gestante e o concepto trocam essa informação dessas possíveis rejeições. E a primeira rejeição que nós vimos é a rejeição do sexo, que ocorre sempre quando a gestante e os seus familiares mais próximos, né, os pais, o marido, desejam de maneira consciente ou inconsciente um filho de um sexo, e ele nasce, é concebido do sexo oposto ao desejado. Então eu quero muito, o primeiro filho homem, vai vir o homem da casa, o primeiro filho, o pai esperando, naturalmente, historicamente é esperado filho homem, e nós vamos entender isso ao estudar as demais sintonias, mas aí nós começamos a ficar nesse desejo e vem uma menina. Ainda mais no momento, e hoje eu tenho, né, já passado os 40, e na minha fase de infância não existia, existia já, mas não era tão acessível, ultrassom, teste de sexagem, né, enfim. A minha mãe, no caso, não descobriu o meu sexo antes do nascimento, foi na hora do nascimento. Talvez a sua história seja semelhante. Com isso, a minha mãe, no meu caso, desejava que eu fosse menino. Já tinha um filho homem, agora vai vir a menina, e não veio. E aí o que acontece? E você que estava lá, vai vir menino e o pai festejando. E aí na hora vem uma decepção. Entende como eu acabei de explicar que para o bebê que está ali em concepção, o que a mãe sente é sentido de maneira muito mais impactante, porque não tem o filtro da mente subconsciente, né? É somente puramente subconsciente. Então nesse meio, nesse processo, essa mãe sim sofreu um certo medo de desapontar o marido, os pais, porque veio uma menina. Essa criança ali dentro sentiu-se totalmente rejeitada. E para uma criança que está em gestação puramente subconsciente, que ainda não tem a mente crítica, pensante, analítica, é uma ameaça à sobrevivência. Gera muita insegurança, gera muita angústia, medo, por ser uma ameaça à sobrevivência. Não um desejo de não aceitação. Poxa, não me aceitaram. Estou decepcionando. Vim ao mundo para decepcionar, já nasci decepcionando. E essa criança pode nascer sim com essas programações. E muitas das questões hoje que não vão na vida, não consegue se relacionar, não consegue manter um relacionamento, não consegue se destacar, não consegue se desempenhar bem no papel de mulher, não consegue deslanchar na carreira profissional, talvez até questões físicas, relacionado com o cuidado, com o corpo, com a vaidade. Não tem nada a ver com orientação sexual, tá? Tem a ver com características, personalidades. E aí nesse momento, talvez você nunca tenha refletido o quanto que somente o sexo que você veio ao mundo pode ter acarretado diversas inseguranças. E sim, eu falo por experiência própria. Fui desejado menina, tive que investigar, tive que ir a fundo, tive que reconectar com a minha essência para entender que eu não decepcionei e muitas vezes assume o papel de bonzinho, quer fazer de tudo para agradar o pai e a mãe, ser um filho amado, querido, cuidar do pai e da mãe, tirar notas boas na escola, ser alguém bom. Por quê? Para tipo assim, gostem de mim, eu já decepcionei ao nascer, eu não quero decepcionar mais. Tá fazendo sentido isso para você?
O contrário também, né? Tanto sexo esperado menina que nasceu menino, esperado menino que nasceu menina. E aí, além da rejeição do sexo, vem outra rejeição muito grave, que é a rejeição à gravidez, propriamente dita. Essa é um pouco mais grave ainda, porque a mãe não aceitou a gravidez. Lembrando, a mãe raramente rejeita o filho, ela rejeita a gravidez, a situação. Pensa uma menina jovem, e talvez você é fruto de uma mãe que te engravidou jovem, ou talvez você foi mãe jovem. Imagina só, uma menina com 16, 17 anos, 20 anos, engravidou, pensa, meu Deus, é muito cedo, o que eu vou fazer? Eu não tenho emprego, não tenho... Ou quando engravida por acidente de um namorinho, como que eu vou dizer para meus pais? Eu não posso, eu tenho que esconder essa barriga. E aquele bebê que está lá está se sentindo rejeitado. E essa rejeição gera uma ameaça à vida, é uma ameaça de morte, é uma ameaça à sobrevivência. Fica claro? Imagina, eu não quero esse bebê que está aqui. Mas aí nós começamos a entrar num processo de harmonização. Isso você vai fazer com você mesmo e com aqueles que você pode vir a conversar, atender. Porque a pessoa pensa, poxa, minha mãe não aceitou, não queria na gravidez. Muitas podem até, por que não tentar aborto, né? Que nós já vimos isso. Aí nós vamos falar, veja bem, olha que ser humano vencedor que você é. A sua mãe, gratidão a ela, que mesmo em meio aos medos e inseguranças, ela te teve. E mesmo ainda aquela que tentou abortar, ela não sabia o que fazer. Talvez com medo de que você passasse trabalho, na ignorância dela, ela quis fazer. Então a gente leva as pessoas a compreenderem. Mas acima de tudo olhar e falar, ei, você é vencedora, você é vencedor. Porque no primeiro desafio que foi imposto na sua vida, você venceu. Você nasceu, veio ao mundo cheio de garra, determinação e está aí. Então não há motivo para insegurança, para medo. Você venceu. Quando era um ser indefeso, você já teve força e superou o primeiro desafio, a primeira batalha, nascendo com vitória para essa vida e está aí saudável diante de mim. Então, bora lá. Você é vencedor, você é vencedora. Você veio ao mundo para brilhar, para fazer sucesso. Você veio ao mundo com uma grande missão. E não é à toa. Se o Criador deixou que você viesse aqui e ainda em meio a dificuldades, é porque disse, nessa ninguém toca, nessa vida é minha. E essa vida veio ao mundo para brilhar. Essa vida veio ao mundo por um propósito muito grande. E esse propósito vai ser realizado. Sobretudo a partir de agora que você está passando por essa formação, por essa vivência do Eleva Terapeuta, e você vai assumir, eu sou vencedor, eu posso, comigo tudo dá certo, mesmo quando parecia que ia dar errado, no final sempre dá certo, eu sou vencedor, eu sou um sucesso. Como aquele poema que eu gosto de falar, sou perfeito, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, sou feliz e inteligente, vivo positivamente, tenho paz, sou um sucesso, tenho tudo que eu peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no meu subconsciente. Lindo esse poema, né? Decore esse poema, fale essas frases, porque sim, você tem uma grande missão, um grande propósito, por isso que você veio ao mundo. Não enterre seus talentos. Faça valer essa vitória, faça valer essa vida, faça valer a sua existência. E é por isso que você está aqui hoje. Não é à toa. Não foi por um anúncio que você clicou. Não foi por uma divulgação. Foi porque o teu subconsciente, que já é vencedor, precisava dessa informação. E arrisco dizer que precisava dessa informação agora para absorver e te tornar terapeuta. Para que você repasse essa informação para tantas e tantas pessoas que precisam, nesse mundo com tantas pessoas oprimidas, tantas pessoas inseguras, tantas pessoas com medo, tantas pessoas com ansiedade, com síndrome do pânico, tantas pessoas depressivas que precisam da tua ajuda. E uma simples compreensão dessa já é capaz, já tem o poder de transformar uma vida, já tem o poder de transformar uma história. E por que isso, para finalizando essa parte? Por que essa sobrevivência? Porque existe a sobrevivência de vida intrauterina. E essa sobrevivência, todo o indivíduo, ele vem ao mundo, ele veio para sobreviver. Então desde a corrida dos espermatozoides, desde a fecundação, desde as semanas gestacionais, desde todo o processo de nascimento, foi difícil o nascimento, foi cesárea, foi parto natural, foi um parto normal, a gente fala, né? Parto por vias normal, mas às vezes não foi natural, foi um parto que foi
dolorido, foi um parto doloroso, horas de trabalho de parto, ou talvez você veio ao mundo puxado a fórceps. Tanta coisa que vai colocando programações nesse bebê. Mas esse bebê buscou a sobrevivência. E aí, depois que nasce, vem ao mundo, por isso que as programações também de origem familiar, você nasce num contexto familiar. E aí você tem que sobreviver de 3 maneiras: sobrevivência do indivíduo, do ser único e da espécie. A sobrevivência da espécie nós já vimos, de acordo com as outras sintonias, que é a sobrevivência da família. E por isso que eu falo da herança civilizacional, por isso que eu falo dessa questão do homem, primeiro para sobrevivência, depois uma mulher para cuidar da criação dos filhos, cuidar da gestação de novas vidas. Isso é a sobrevivência da espécie. A sobrevivência que nós vamos nos atentar agora do indivíduo e do ser único. A sobrevivência do indivíduo diz que eu tenho que viver. É aquela máxima, né, que diz: primeiro coloque a máscara em si para depois colocar nos demais, né? Quem já andou de avião fala: se cair em máscara, primeiro vista a sua máscara, depois ajude a outra pessoa. Eu vou sobreviver primeiro. Para eu viver, eu preciso sobreviver, né? Eu preciso, antes de ser feliz, eu preciso sobreviver. Então, essa busca. E o ser humano veio à Terra, nasce para viver e precisa sobreviver. Esse é o princípio que desencadeia as reações mais fortes nos seres vivos, né? E ela se manifesta nessa questão da questão fisiológica mesmo, da questão mais animal nossa, da questão mais primitiva nossa. É fome, é o abrigo, é a luta ou fuga. Essa é a sobrevivência. Eu vou sobreviver o indivíduo. Naturalmente, é quando entra o meu instintivo, que nos faz egocêntricos. Nessa hora é a minha sobrevivência e eu fico muitas vezes inconsciente e vou buscar manter a minha sobrevivência. Isso desde a vida intrauterina, depois nas primeiras fases da vida e até hoje. Haja vista quando nós vemos desastres, né? A pessoa às vezes fica inconsciente e age no impulso, coisa que ela não faria. Às vezes ela esquece de ser cavalheiro, de ser gentil, de ser educada, porque vai buscar a sobrevivência. E aí, depois da sobrevivência do indivíduo, vem a sobrevivência do ser único. Ser único, eu tenho que ser único. E aí, por isso, eu lembro na minha infância, né, eu já ouvia isso da minha família: tá vendo? Aqui tem 5 dedos numa mão e nenhum dedo é igual ao outro. Assim são os irmãos de uma família, é verdade. Mesmo irmãos gêmeos. Cada um nasceu para ser um ser único. A sobrevivência da sua singularidade, da sua individualidade, da sua forma especial de ser. E para buscar essa sobrevivência, o indivíduo, ela está única e impressa, né, em todos os indivíduos. Eu trago essa frase também do autor Grisa. Essa lei, ela programa a natureza do subconsciente do ser humano. Ela impulsiona a pessoa automaticamente ao desejo de ser alguém na vida, de ser uma pessoa especial, de ser diferente das demais, não uma simples cópia. É aquela sobrevivência que me diz: vai ser especial, vai ser alguém. E para se diferenciar, muitas vezes, nós fazemos coisas distintas, né? Uns se tornam pessoas alegres, outros se tornam bem-humorados, outros se tornam artistas, outros se tornam melancólicos. Ah, ninguém está olhando, só olham para o meu irmão que é cantor, só olham para minha irmã que é inteligente, mais bonita, só olham. E eu? Aí eu fico quietinho, vou me esconder desde a infância, vou fazer, ou por que não, coisas erradas, até para dizer: ah, olharam para mim agora, viu como eu sou único, eu sou especial. E o nosso subconsciente nos leva tão automaticamente para sermos diferentes, que por isso que nós temos que ter o domínio disso. Que para eu me diferenciar, muitas vezes não está dando certo de eu ser alguém bonzinho, eu vou ser alguém malvado. Eu vou ser alguém que faz artes, né? Uma criança arteira, vou ser uma criança rebelde, uma criança serelepe, uma criança que faz de tudo para chamar atenção. E às vezes pode ser uma birra se jogar no chão, às vezes é uma coisa bonitinha. Por isso que os pais, tendo esse conhecimento, sabem como extrair da criança aquilo de bom que faz ela ser única. Porque se você não olhar o que tem de bom, ela vai achar algo para ser especial.
Esse é o grande segredo. E eu posso te contar mais um segredo? Eu, você, a maioria de nós, muitas vezes não fomos vistos da maneira que nós gostaríamos de ser, para dizer que pessoa especial, única, olha que coisa linda que ela é, o que ela faz, como ela se diferencia. E aí, talvez nós carregamos inseguranças, medos até hoje por isso. E é isso que nós viemos trazer. Essa é a luz que ilumina hoje a tua mente, que a terapia vai trazer. Essa a luz que ilumina a mente subconsciente para te trazer essa dica de dizer, olha, você talvez não tenha sido visto como alguém especial, mas hoje é o momento de você brilhar, de você começar a compreender que chega, essas compreensões ficaram lá atrás e hoje você vai reescrever uma nova história. E o mais lindo de tudo, que é o objetivo aqui, conduzir outras pessoas ao processo de verem o quão especial elas são. Olha que papel lindo que você tem na mão. Você tem noção quanto elogio que você vai receber? Quanto que você vai se tornar agora sim uma pessoa única e especial por ajudar outras pessoas? Tem noção quanto, inclusive na carreira, quanto dinheiro você pode receber? Porque muitos terapeutas estão falhando nisso. Os terapeutas têm sido amigos bem pagos dos seus clientes. Ah, eu vou pagar e muito bem pago um amigo para me ouvir. Vai lá, fala e fica, às vezes, prendendo a pessoa em anos de terapia, onde a pessoa só fala, eu só escuto e está tudo certo. Por isso que a nossa terapia rápida, direta, gera resultados reais. E sim, você pode ganhar muito dinheiro com isso, pode se destacar no mercado, sendo um terapeuta especial. E eu sei que você não está aqui somente por dinheiro, também por dinheiro. Mas você quer fazer a diferença na história das pessoas. E, consequentemente, se você fizer um trabalho bom, é possível. É possível que você se torne alguém muito mais agradável, alguém que as pessoas desejam, alguém que vai dar certo na vida. Talvez até hoje, familiares seus, amigos seus olharam e disseram, ah, você não deu certo, né? Pô, mais um projeto que você vai começar. Ó, lá vai ele, ó, começar mais uma coisa. E com essa técnica, só com essa sintonia que você viu hoje, já é possível sim você impactar vidas, você transformar pessoas e ser visto como alguém que é especial, como alguém que faz a diferença na vida das pessoas. Por isso eu te convido agora, com tudo isso que nós falamos, pega aquela ficha que nós vimos lá na aula 1 e faz essa reflexão, como foi a sua gravidez, foi planejada, foi rejeitada, houve alguma queda da mãe, só o fato de conversar com a mãe, teve ameaça de aborto, como é que eram as lembranças mais marcantes, como é que era o relacionamento dos pais, como é que era a situação econômica do pai e da mãe. Só de conversar isso, às vezes vai surgir histórias que por mais que você ache que a tua mãe já te contou tudo e não sai. Às vezes saem lágrimas, emoções nisso. Talvez você já esteja hoje mais emotivo por ter, se você fez o tema bem feito. Conta como é que foi, mãe. Como é que foi a minha história. Aí agora com essa aula eu trouxe essa clareza. Por isso, agora eu entendo. Tenho certeza. E se foi assim, comenta, deixa depois nos comentários aqui desse vídeo. Manda mensagem para nós, responde lá na comunidade o resumo dessa aula, fala sobre quais as fichas que caíram na sua vida. Mas Leandro, eu estou aqui para me tornar terapeuta, não é por um processo de autotransformação. Mas toda instrução começa com a minha autoformação. E aí eu vou me autoconhecer, vou compreender a minha história e depois falar, eu sei exatamente o que você sente, porque eu também sou assim. É isso. Menina esperada menino, menino esperado menina. Eu sei quando a mãe rejeita o que gera na vida de uma pessoa. Assim você vai se tornar especialista em ler pessoas. Você vai olhar para uma pessoa e falar, eu imagino que você foi concebido numa situação assim, olhando às vezes para o comportamento da pessoa. Você diz, você certamente tem vários irmãos, a sua mãe, você é irmão mais novo, irmão mais velho, sim. Você vai se tornar um leitor de vidas. Você vai poder decifrar pessoas. Por isso que eu digo, essa técnica é muito poderosa e tem que ser muito bem usada, que é uma ferramenta muito poderosa e tem que estar na mão de pessoas como você, pessoas do bem, pessoas que querem não manipular pessoas, mas transformar, ajudar pessoas e fazer deste um mundo muito melhor. Não pega essa ficha que você recebeu, conflita hoje com o que você viu nessa aula, o que você anotou, deixe os comentários lá como foi para você e eu tenho certeza que muitas compreensões você teve nesse encontro de hoje e eu tenho certeza que você já tem em mãos uma ferramenta poderosa para já
atuar, já poder ser agente de transformação de vida. Agora, se você achou isso poderoso, é só uma etapa, que sozinha não pode ser realizada. Ela precisa das demais sintonias para fazer sentido. E ela precisa dessa compreensão geral. Se só ela já foi impactante, imagina quando nós unirmos todo o processo da terapia harmônica familiar. Que baita ferramenta, que baita oportunidade que você está tendo de ser alguém especial na vida de outras pessoas. Bora lá? Muitas pessoas precisam nesse exato momento da sua ajuda. Muitas pessoas no mundo estão precisando de você. E quando eu digo muitas pessoas, não é às vezes o próximo, alguém lá fora. O próximo mais próximo, dentro da tua casa, já pode fazer história com isso. Dentro das tuas famílias, o meu sonho é harmonizar o maior número de famílias, porque família é a célula máter, é a base da sociedade. E o mundo vai ficar melhor somente quando tivermos famílias melhores. Famílias mais harmonizadas, mais amorosas, que gerem crianças mais seguras, mais amorosas, menos vícios e muito mais virtudes no desenvolvimento do ser humano, do indivíduo. E assim nós teremos uma civilização do amor, uma civilização muito melhor. E eu sozinho não consigo. Por isso, eu te convido, vamos se juntar nesse exército da paz, nesse exército do amor e fazer deste um mundo muito melhor. Bora lá! E agora vamos recapitular tudo que nós vimos até aqui durante essa jornada, para você perceber o quanto que você cresceu, aprendeu e evoluiu até aqui. Lá no primeiro episódio, eu mostrei um tesouro escondido que eu chamo de a grande oportunidade do mercado de terapeutas. E lá mostrei dados que revelam que 5 a cada 10 pessoas precisam da sua ajuda nesse exato momento. Você que já teve ou que tem esse chamado em ajudar pessoas, é o momento de transformar esse dom em uma profissão. Na segunda aula eu te mostrei a metodologia que eu criei das 7 sintonias. E na aula de hoje eu te mostrei como colocar em prática no seu atendimento uma dessas 7 sintonias. Eu acredito que tudo que você viu até aqui já te colocou à frente de muitas e muitas pessoas. Principalmente daquelas que participam de diversos eventos gratuitos na internet somente atrás do certificado. Então, se você ficou até aqui comigo, você já está de parabéns. Só que eu preciso ser sincero com você. Apenas com o conhecimento que você viu durante essas 3 aulas, não é o suficiente para você atuar profissionalmente como terapeuta. Existem uma sequência de etapas e de técnicas que vão te capacitar profissionalmente como terapeuta para que você de fato possa ajudar as pessoas e não ser simplesmente mais um conselheiro. Por isso, nesse momento, eu quero te apresentar uma oportunidade incrível para transformar esse seu dom natural da escuta em uma incrível profissão, fazendo de você um terapeuta profissional que de fato vai ajudar a vida de muitas pessoas. E essa oportunidade é a formação Eleva Terapeuta. Nesse momento você está diante de uma oportunidade única de mergulhar numa técnica revolucionária e exclusiva da terapia harmônica familiar. Eu gosto de trazer a analogia do trem. No trem existe uma locomotiva e diversos vagões. Imagine um trem que está passando pela estação. Existe uma locomotiva que passa em primeiro lugar e depois dessa locomotiva forte, potente, que dita a velocidade, que dita a regra, que puxa os demais. Aí vem um vagão, outro vagão e todos os vagões são iguais. E muitas pessoas, quando o trem chega na estação, sobem nos primeiros vagões e quando os últimos vagões chegam à estação, já ninguém mais embarca porque já subiram nos primeiros. E aqueles últimos vagões são iguais, não tem nada de diferente para oferecer e não são mais novidade. Assim são as pessoas que se envolvem em terapias diversas que existem no mercado. Sim, existem ótimas terapias que funcionam, mas que acabam sendo mais do mesmo. Depois de ter formado milhares e milhares de pessoas, acabam sendo você mais um, ou seja, um vagão. Um vagão que está atrás e muito atrás de diversos outros vagões e lá na frente de uma locomotiva que já passou, que já ditou as regras e você está indo atrás, guiado de acordo com a velocidade que ele imprime. Agora eu quero te convidar a ser locomotiva. Uma locomotiva forte, uma locomotiva potente, uma locomotiva que vai ditar as regras desse novo mercado, as regras, a velocidade, que vai ser a novidade, que vai ser a primeira visão que as pessoas vão ter desse trem quando ele chegar perto da estação.
essa oportunidade, essa locomotiva potente, veloz, é a terapia harmônica familiar, que vai sim fazer de você um terapeuta único, exclusivo, diferenciado. Porque mesmo que você já atue como terapeuta, você vai ter uma técnica exclusiva que vai te diferenciar, vai fazer com que você seja alguém dominante de uma técnica exclusiva, única no mercado. Essas 7 sintonias trazem eventos rápidos de transformação na vida das pessoas. E com isso, você está apto a se tornar diferente, apto a ganhar mais clientes e, consequentemente, fazer muito mais dinheiro, receber muito mais dos seus atendimentos, porque os seus resultados vão ser imediatos e as pessoas que participarem do seu processo, que forem atendidas por você, certamente indicarão você para muitas pessoas também do seu convívio. Então, eu te convido a vencer uma locomotiva. E aí, nessa hora, vem alguns questionamentos na cabeça, mas será que eu vou dar conta? Será que é para mim? Será que eu tenho capacidade de aprender? E a resposta para todas essas perguntas é sim, absolutamente sim. Essa é uma formação especial para você, independente da sua atual formação, independente do seu nível de escolaridade, independente se você já participou ou não de outras formações, independente se você já tem muita experiência e vai agregar, independente se você está começando do zero. Saiba que você vai ter uma ferramenta nas mãos que vai eliminar a tua insegurança, porque é uma metodologia muito didática que vai te dar um passo a passo. Inclusive o método de aprendizado é muito detalhado. Então é fácil de absorver o conteúdo e mais fácil ainda de aplicar. E você vai se sentir muito poderoso, muito poderosa, quando nos seus primeiros atendimentos, já dentro de algumas semanas, você olhar e falar, nossa, nem eu sabia que eu tinha tantas condições. Quando você receber depois um WhatsApp, um depoimento, ou um depoimento público numa mídia social de alguém falando, você transformou minha vida, tive compreensões que eu nunca tinha tido. Com muita frequência, as pessoas que passam pelo atendimento da terapia harmônica familiar relatam que depois de anos de terapias, em um atendimento aqui já tiveram compreensões que nunca tinham tido em outras terapias, depois de muito tempo sendo atendido por outras técnicas, outras metodologias. E por isso, você sim, vai se diferenciar e você vai ter segurança, domínio ao absorver o conteúdo e ao praticar, ao aplicar os seus primeiros atendimentos já dentro de algumas semanas após entrar na formação Eleva Terapeuta. O Eleva Terapeuta não é mais um cursinho online onde você vai receber login e senha e vai ter acesso a umas aulinhas onde eu finjo que estou ensinando e você finge que está aprendendo. Não, não é nada disso. O Eleva Terapeuta é muito mais que um cursinho online. É um sistema de ensino, um sistema de ensino complexo, onde você vai ter acesso a uma metodologia que você vai se capacitar profissionalmente como terapeuta, podendo realizar os seus primeiros atendimentos em apenas 4 semanas, mesmo que você esteja começando do zero absoluto. Ele é fruto da minha experiência de mais de 7 anos como terapeuta e de todos os cursos e treinamentos que eu fiz ao longo da minha trajetória de ensino. Não é uma formação qualquer. A formação Eleva Terapeuta é uma capacitação profissional com nível de extensão universitária, reconhecida, chancelada pelo MEC por meio da Faculdade de Brasília. Com esse aval, com esse carimbo do MEC, você sabe que não está participando de algo qualquer. Não é mais um mero cursinho de internet. É um sistema de ensino complexo que passou por meio de uma metodologia, de uma análise de um corpo docente para ser aprovado e compor um dos cursos de extensão dessa faculdade com o aval, a chancela e o carimbo do MEC. Ah, Leandro, mas eu não tenho formação superior, não tenho faculdade. Tudo bem, esse curso é para você. Todos os alunos de extensão universitária são avaliados pedagogicamente, seguindo todas as diretrizes educacionais. Sendo assim, se você fizer a formação, participar de todas as etapas, você vai ter acesso, sim, a essa certificação de extensão universitária, independente da sua atual formação, mesmo que você não tenha curso superior ou qualquer nível de escolaridade. Você tem direito a participar desse curso de extensão universitária que as faculdades oferecem para a comunidade como um todo. Então, sim, você vai passar pela formação e vai ter acesso a uma formação. Você que talvez ainda não teve nenhuma formação, vai poder sim ostentar um diploma na parede com o selo do governo federal, algo real, algo tangível, não mais um certificado desses aleatórios distribuídos em eventos gratuitos na internet.
Esse sim, é um certificado válido que vai trazer para você a dignidade, a certificação, a capacitação de um verdadeiro certificado reconhecido, chancelado. A primeira fase do Eleva, você vai ser capacitado para atender os seus primeiros clientes, independente da situação que eles te apresentarem. Por isso, você vai receber uma base científica, aulas teóricas, que vão te capacitar. Você vai ter acesso ao que eu chamo de um tesouro escondido. Sim, um tesouro escondido porque é um conhecimento rico, exclusivo. Você vai ser detentor de algo único. Imagina você se diferenciar na sua cidade por ser detentor de uma técnica única, exclusiva. As pessoas vão procurar você não porque você vai ter mais uma técnica, mas porque você vai ser a técnica. Assim você vai passar a ter um repertório para saber lidar com as diversas situações, diversas pessoas que chegarem até você. Além de ter essa base teórica para poder aplicar também na sua própria vida, na sua própria história. E é claro que depois dessa base teórica nós vamos para a prática. E como eu falei, nós não somos mais um cursinho qualquer. Nós temos resultados rápidos e expressivos, de verdade. Então você vai ter acesso a uma técnica única e exclusiva que você já conheceu superficialmente e agora você vai se aprofundar ainda mais na terapia harmônica familiar, na técnica das 7 sintonias. Essa metodologia única e exclusiva onde você vai poder aprofundar cada uma das 7 sintonias. A primeira sintonia que fala sobre as leis da criação, depois as heranças civilizacionais, a terceira sintonia que nós vimos hoje, que é a sintonia familiar, a quarta sintonia, que é a sintonia materialista, a quinta sintonia, que tem a ver com o seu poder pessoal, a sexta sintonia, que tem a ver com o poder interpessoal, e depois a sétima sintonia, que nós chamamos de poder imaterial, o que também eu costumo chamar de uma maneira um pouco mais lúdica e poética, um encontro com a sua criança interior. O que você viu na aula de hoje da aplicabilidade daquela ficha de anamnese na sintonia 3 familiar foi só um gostinho. O que nós vemos dentro da formação completa Elevoterapeuta são ferramentas reais, profundas, de atuação em cada uma das 7 sintonias, para você colocar na prática cada uma das 7 sintonias, vendo resultados rápidos, reais e profundos de transformação na vida de quem você atender. A terceira fase é a mais esperada, aquela de colocar em prática, colocar a mão na massa, já marcar o primeiro atendimento. E você vai ter um acesso detalhado, um passo a passo, de como escolher esse primeiro cliente, como marcar esse primeiro atendimento, como divulgar os seus atendimentos. Pode escolher, quem pode escolher, pode ser alguém da família, pode sim, não tem esse mito de que não pode ser pessoas próximas do convívio aqui, pode. Podemos atuar com pessoas da família, devemos inclusive, né? E também como divulgar o seu produto, como divulgar o seu serviço a partir de hoje enquanto terapeuta. O curso será totalmente online, entregue por meio da plataforma Green. Você pode acessar quantas vezes você quiser, durante um ano de acesso. Esse é o grande benefício, a grande vantagem em relação a outros cursos que você assiste uma vez e passou. Por serem aulas gravadas, você vai poder assistir quantas vezes quiser, pode voltar, revisar o conteúdo, sem pagar nada mais por isso. Quem não tem muito tempo flexível vai poder assistir o curso no seu tempo, porque as aulas vão ficar gravadas. Você vai ter acesso à plataforma por um ano para assistir quantas vezes você quiser. Você vai poder fazer um curso sem limitações geográficas, estudar de onde você quiser, assistir no momento que você quiser, desde que você esteja num local que tenha acesso à internet, você vai poder sim assistir às aulas que vão ficar gravadas. Após efetuar a compra, você vai ter acesso à plataforma Green. Após entrar no curso, você vai acessar o módulo de boas-vindas e todas as aulas teóricas. As demais aulas vão sendo liberadas sucessivamente conforme o andamento e as etapas do curso. As aulas são liberadas semanalmente para que você possa fazer o passo a passo sem pular etapas. Além disso, eu vou te dar 3 bônus incríveis. O primeiro deles é 4 mentorias coletivas online. Nessas reuniões online eu vou te passar novos conteúdos e também os meus aprendizados mais recentes. Você vai poder tirar todas as dúvidas e pedir ajuda caso você encontre dificuldades na prática. Só por esse bônus eu poderia cobrar tranquilamente o dobro do preço. E eu vou te entregar ele de graça, de bandeja. Bônus 2 é acesso ao meu WhatsApp pessoal. Esse bônus vale mais do que o curso completo. Nenhum outro curso na internet vai te oferecer isso. Eu te desafio a me apresentar outro curso onde o próprio professor, o mentor, te oferece o celular pessoal
disponível para todos os alunos, sem exceção da formação. Sim, você vai ter acesso a mim diretamente. Temos uma equipe, você pode tirar dúvidas pela plataforma, você pode tirar dúvidas por e-mail, mas dúvidas pontuais você vai poder falar diretamente comigo. Isso porque você vai sim encontrar algumas dúvidas ao longo dessa jornada. Só que aqui nós somos uma família e eu vou estar totalmente acessível a você. Isso não tem preço. Esse é o nosso grande diferencial da nossa formação. Além disso, muitos de vocês vão se sentir inseguros, vão encontrar dificuldades para realizar os seus primeiros atendimentos. E é por isso que eu criei o terceiro bônus. Desafio do primeiro atendimento. Esse desafio vai te ajudar a fazer o seu primeiro atendimento da melhor forma, porque eu vou te dar o suporte necessário para que você possa localizar, encontrar e realizar com segurança, com tranquilidade, esse seu primeiro atendimento. Além disso, os alunos que completarem esse desafio vão ganhar prêmios exclusivos como forma de incentivo. Então, ao se inscrever na formação Eleva Terapeuta, você vai ter acesso a todos esses benefícios, todos esses bônus. É literalmente tudo que você precisava para se capacitar profissionalmente como terapeuta e começar a realizar os seus primeiros atendimentos em 4 semanas, mesmo que você esteja começando do zero. Então, ao se inscrever na formação Eleva Terapeuta, você ganha automaticamente todos esses bônus. É literalmente tudo o que você precisava para se capacitar profissionalmente como terapeuta, mesmo começando do zero. Agora presta bem atenção no que eu vou te dizer. Se você realmente está decidido a se inscrever na formação Eleva Terapeuta, eu vou dar um bônus especial para quem se inscrever na segunda-feira. Simples assim, ao se matricular na segunda-feira, ganhou. Para quem se matricular na segunda-feira e somente na segunda-feira, vai ganhar 2 anos de acesso ao nosso curso. Além disso, todos que se inscreverem na segunda-feira até o meio-dia, para aquelas pessoas corajosas, decididas, que vão dar um passo corajoso, um ato firme de coragem, e estarão entre os primeiros inscritos e até o meio-dia da segunda-feira se inscreverem, eu vou fazer algo diferente. Eu vou dar uma consultoria individual comigo para o seu primeiro atendimento. Isso mesmo. Quando você marcar o seu primeiro atendimento, antes de atender, você vai ter acesso a uma consultoria pessoal, online, individual comigo. E como eu falei, eu quero falar agora com pessoas comprometidas, decididas. As 3 primeiras pessoas que se inscreverem na segunda-feira vão ganhar um livro escolhido por mim que eu vou enviar para sua casa com uma dedicatória minha. Então, corre lá. Os primeiros 3 inscritos na segunda-feira, as pessoas corajosas, decididas, vão ganhar, além da consultoria, além dos 2 anos de acesso, um livro escolhido por mim na sua casa. Você deve estar se perguntando agora, mas Leandro, quanto deve ser tudo isso? Deve custar uma fortuna. Tempo e dinheiro é uma questão de prioridade. Aí eu te pergunto, o que é prioridade para você? A verdade é que esse curso não é um simples curso e não vai custar barato como os cursos que você vê por aí. Eu ofereço um verdadeiro programa de acompanhamento para você sair do zero e se capacitar profissionalmente como terapeuta. Quanto vale para você realizar o seu sonho de se tornar terapeuta? Quanto vale ter um acompanhamento no seu processo de aprendizagem direto com o professor? Quanto vale ter alguém para te conduzir com segurança e confiança nos seus atendimentos? É isso que eu estou oferecendo para você. Esse curso não é como os outros que você vai encontrar. Existem vários cursos na internet com várias aulas soltas, separadas, sem um método, que geram muita confusão na hora de ensinar. Meu método foi validado e pensado justamente para quem está começando nessa jornada. Ele é simples, replicável e transformador. E qualquer pessoa que esteja começando do zero vai poder se capacitar profissionalmente como terapeuta e realizar seu primeiro atendimento em 4 semanas. Talvez você esteja pensando, mas Leandro, será que vale a pena investir sendo que nunca me sobra dinheiro no final do mês, sendo que eu estou sem emprego? Será que eu não devo deixar para a próxima turma? Deixa eu te perguntar uma coisa, se eu te falar que eu estou vendendo meu iPhone 15 Pro Max, que custa aí quase 14 mil reais, por 8 mil reais, você pagaria? E se eu te disser que você pode parcelar em 3 vezes ainda no cartão de crédito? Você não daria um jeito? Eu acredito que você daria um jeito de pedir um cartão de crédito emprestado, daria um jeito de resgatar o dinheiro investido, daria um jeito de pedir dinheiro emprestado até, porque não fazer um trabalho dobrado, conseguir um novo emprego, algum jeito você daria para conseguir esse valor, uma vez que é um negócio muito vantajoso, que vai te trazer muito valor agregado. E se você vendesse esse telefone, por exemplo, por 10 mil reais, que seria ainda
R$ 4.000 abaixo do que ele vale, você estaria lucrando R$ 2.000. Você daria um jeito de fazer esse negócio, de conseguir esse dinheiro, certo? Percebe que dinheiro e preço são uma questão de prioridade? A proposta que eu estou fazendo aqui é praticamente irrecusável, até porque eu e a minha equipe, o que nós fazemos aqui é por missão, é por propósito de vida. E lembre-se, se você acha a educação cara, experimente pagar pela ignorância. Eu demorei anos para aprender tudo que eu vou te ensinar aqui. E você não vai precisar levar anos da sua vida para aprender, porque eu vou te mostrar os caminhos para você chegar de forma muito mais rápida no mesmo destino que eu cheguei. E você também não vai precisar investir os mesmos valores que eu investi. Você não vai precisar pagar R$ 5.000 como eu paguei em um dos meus cursos. Você não vai precisar pagar nem mesmo R$ 3.000. E para ter acesso completo ao Eleva Terapeuta, você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 149,70 ou R$ 1.497 à vista. Você pode pagar com cartão de crédito, Pix, PayPal ou dividir em 2 cartões. Eu entendo que você teme não gostar ou não se adaptar com o curso. Talvez você diga, já comprei cursos e nunca termino. É por isso que você tem 7 dias para testar o curso e ver se ele realmente é para você. Em outras palavras, se você entrar no curso e não gostar por qualquer motivo, eu te devolvo 100% do que você investiu. Sem burocracia. É isso mesmo, basta solicitar o reembolso por e-mail e a devolução do valor pago é feito com rapidez. Sem perguntas, sem ressentimento. E por que isso? Porque eu sei que existe muita coisa duvidosa na internet e você pode estar se sentindo inseguro, insegura para tomar essa decisão. E eu quero te mostrar que eu confio muito no meu método, que eu te ofereço essa garantia incondicional e mais uma garantia condicional de 90 dias. Isso mesmo. Então, se em 90 dias após a compra você seguir o método, assistir todas as aulas, fazer as etapas do desafio proposto e ainda assim não tiver resultado, eu me proponho a fazer uma consultoria com você para juntos nós entendermos o que aconteceu nesse processo e traçarmos um novo plano de ação. Você terá mais 90 dias para colocar em prática esse novo plano de ação e realizar o seu primeiro atendimento. Se ainda assim você não conseguir realizar o seu primeiro atendimento, aí sim eu realizo um reembolso integral e tiro mais R$500 do meu bolso e te dou como um pedido de desculpa por você ter perdido o seu tempo aqui comigo. Agora você tem 3 caminhos a seguir. O primeiro deles é ignorar tudo que eu te falei, seguir a vida do mesmo jeito, vendo as pessoas sofrerem, te pedindo ajuda e você não podendo ajudar. O segundo caminho é você tentar sozinho, pegar as informações soltas que tem aí na internet, que vai demorar muito mais tempo e provavelmente você não vai conseguir aprender de fato. E o terceiro caminho é vir comigo nessa jornada. Eu vou te dar todos os caminhos para você poder aprender muito mais rápido e não cometer os mesmos erros que eu cometi nessa jornada. Você vai ganhar tempo, você não vai precisar sair de casa, pegar trânsito para ir às aulas, porque as aulas são online. Você vai ganhar tempo de deslocamento e ainda vai poder fazer as aulas no seu ritmo. Não vai gastar tempo vendo vídeos aleatórios na internet, tentando aprender sozinho. Não vai precisar quebrar a cabeça para entender o que você errou ou como poderia melhorar os seus atendimentos, porque eu vou estar aqui para te ajudar. Vai economizar dinheiro, porque não vai precisar fazer esses imensos, inúmeros cursos que eu fiz para chegar até aqui. Eu vou te dar um método simples, replicável e transformador. Então, se eu fosse você, eu não deixaria para depois. Comece agora, o quanto antes. A escolha é sua. As inscrições da formação Eleva Terapeuta abrem oficialmente segunda-feira às 8 horas da manhã. Você que já se inscreveu na jornada Você Terapeuta vai receber a notificação por e-mail e pelos grupos do WhatsApp, com um link para acesso a uma página. Nessa página vai ter um vídeo com as informações que você já viu aqui nessa aula. Você nem precisa assistir esse vídeo. Embaixo desse vídeo vai ter um botão que vai te direcionar para uma página de pagamento. Nessa página você vai poder formalizar a sua inscrição. Lembrando que quem se inscrever segunda-feira na formação Eleva Terapeuta vai ter 2 anos de acesso à plataforma. E para quem se inscrever segunda-feira até o meio-dia, vai ter uma consultoria individual comigo antes do seu primeiro atendimento. Agora, se você tem um comprometimento de se tornar terapeuta profissional, você precisa participar do grupo VIP. Quem participar do grupo VIP do Eleva Terapeuta vai ter acesso ao link de inscrição 1 hora mais cedo, ou seja, às 7 horas da manhã.
Estando no grupo VIP, aumenta as suas chances de estar entre os primeiros inscritos e ganhar um livro com a minha dedicatória, que será somente para os 3 primeiros inscritos. Mas seja rápido, porque as vagas com bônus costumam acabar em poucos minutos. Se eu fosse você, já colocava o celular para despertar segunda-feira às 7 horas da manhã para tentar estar entre os primeiros inscritos. Para entrar no grupo VIP, basta clicar no botão aqui embaixo do vídeo. Esse grupo é silencioso, só nós aqui da equipe que vamos mandar a mensagem e nós vamos enviar a mensagem com o link de inscrição 1 hora mais cedo. Importante, essa oportunidade única para você entrar na formação Eleva Terapeuta vai durar pouquíssimo tempo, então não deixe para a última hora. Eu quero agradecer a sua presença e se você ficou com alguma dúvida, me mande uma mensagem que eu vou ter todo o prazer de te responder. Se você já tomou a decisão de fazer parte dos terapeutas elevados, me conta lá na comunidade do Facebook que eu quero saber. Eu também quero pedir para vocês postarem lá na comunidade do Facebook um resumo dessa aula. Lembrando que domingo vai ter uma live para tirar todas as dúvidas do curso. Também nós faremos a premiação. Eu quero convidar para que todo mundo esteja comigo nessa live lá no domingo. Fica com Deus e até lá!